Aqui. Bom, aulinha de física elétrica é uma matéria que cai, mas não é a das principais da física, tá? Eu queria deixar isso bem claro que na última Unesp, acho que caiu 2 questões, ou uma só, eu fiquei decepcionada, mas foi isso. Mas é uma matéria muito importante para o nosso cotidiano também, tá? Acho que no Enem caíram 3 questões ano passado também, mas é uma matéria que cai, e 3 questões, 2 questões fazem diferença no final, né, galera? Bom, vamos lá. Essa semana se chama Revisa Conteúdo. É o nome que a gente deu para esse evento do cursinho da Unesp. E como a Gabriela já falou, nós somos alunos, né? Então, somos alunos da faculdade. Então, não somos uma matéria que a gente domina, né? Mas não tanto, né? Não somos profissionais nisso. Então, no que a gente puder estar ajudando, qualquer dúvida, e eu conseguir solucionar para vocês, vai ser um prazer. Bom, em resumo, o que mais cai na Unesp? Eletrodinâmica, então, normalmente cai corrente elétrica, lei de Ohm, circuito elétrico e potência elétrica, tá? Isso é basicamente o que mais cai. E também cai mais eletromagnetismo. Então, magnetismo, interação de campo magnético e corrente elétrica, indução eletromagnética e algumas aplicações da lei de Faraday e de Lenz. E aí, para começar, o que é corrente elétrica, né? A gente precisa entender o que é, para então. Sim, vão ser disponibilizados os slides. Eu disponibilizo, sim. Então, corrente elétrica, e a aula também vai ser gravada e postada no YouTube. Mas não vai ter corte, então vão ser os nossos 50 minutos aí de aula, o que resta, os 40 minutos que restam, tá? Bom, então, o que é corrente elétrica, né? É um movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor. E ela pode ocorrer em em condutores sólidos, como os metais, os gases, os líquidos ionizados. E também é importante lembrar que os elétrons que o elétron que se movimenta desprendendo-se da camada de valência da eletrosfera para a próxima camada, assim sucessivamente. Então, essa parte, ela é mais química. Vocês veem isso mais em química do que em física. Mas a gente fala muito de elétrons, né, por conta da corrente elétrica e tudo isso que envolve. Então, a corrente, ela tem um sentido. Isso é muito importante, porque pode ser que caia qualquer palavra-chave em algum exercício, tá? Então, existe um sentido convencional da corrente elétrica. Então, o sentido real da corrente elétrica é o mesmo sentido das cargas elétricas negativas, então os elétrons, porque tem também as cargas positivas, que são os prótons. Portanto, ao contrário do movimento das cargas dos prótons. Só que aí a gente fala o seguinte, que com o avanço tecnológico, definiu-se por convenção o sentido convencional da corrente como sentido contrário ao movimento dos elétrons. Então, o que isso quer dizer? Que os elétrons vai para o lado negativo, mas ele vai puxar ali na pilha, como vocês estão vendo aqui, para o lado positivo, então, o lado contrário dos elétrons, tá? Então, esse é o sentido da corrente elétrica, o sentido contrário dos elétrons.
Então, ele vai para o lado positivo exatamente por isso, tá? Lembrando que, acho que vocês já meio que sabem isso, né? Mas como diz, os opostos se atraem, nesse caso, sim. Negativo com negativo vai repelir. Então, a gente sempre fala que os opostos se atraem na corrente elétrica, pode ter certeza, tá bom? E aí a gente vai para o famoso cálculo, que esse cálculo ele cai de alguma maneira, com certeza, porque ele é uma conta fácil, mas você tem que lembrar de quanto que vale a carga elementar. Porque normalmente eles não vão falar quanto que vale, porque vocês precisam saber quanto que vale a carga elementar. Tá? Então, o que seria a carga elétrica, que vai ser muito usada daqui em diante do que eu vou mostrar para vocês. E aí, no exercício, ele vai falar o número de elétrons, né? E ele vai falar o número de elétrons X, N, no caso. E o E, que é a carga elementar. E eu não coloquei I justamente para vocês anotarem. Eu quero que vocês escrevam aí quanto que vale o E. 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, anotem aí 1,6 vezes 10 a menos 19. É muito importante que a gente saiba essa parte, que a gente lembre desse número. Se alguém quiser que repita, pode mandar. Eu não coloquei no slide exatamente para vocês prestarem um pouco mais de atenção nesse caso, tá? Posso passar? Conseguiram anotar? Fala. 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso. Obrigada, Caio. E aí, essa carga elétrica, ela vai ser medida em Coulomb, tá? Que vai ser esse Czinho aqui. Também pode cair essa questão, mas eu acho que seria meio relacionada a qualquer outra coisa que com a carga elétrica, vamos supor, força elétrica. Então, Coulomb é a da carga elétrica, tá? É a unidade. Não, esse valor é o E. O E é a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. O número de elétrons, o exercício vai dar. Ai, passa por um fio condutor 5.000 elétrons. Aí você vai, qual é a corrente elétrica? Qual que é a carga elétrica, desculpa? Então, a carga elétrica vai ser 5.000 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso vai ser a carga elétrica, tá bom? Que a gente vai precisar para, enfim, calcular a corrente elétrica. Ai, que bom. Então, podemos passar? Ok. E, enfim, a corrente elétrica. Então, é muito importante, já dá para colocar aí, que a corrente elétrica, ela vai ser o I, e ela vai ser medida em amperes, que vai ser o A, tá? Então, o I, a resposta final da corrente elétrica é em amperes. Em ampere, ó, A. E aí, o que que é? O que que é a corrente elétrica? É simplesmente a carga elétrica dividido por um tempo. Esse tempo é o que vai passar na secção. Então, quanto de corrente elétrica passa num fio condutor? Aí, ele estipula um tempo que ele vai dar e a carga elétrica. E aí a gente descobre. Tá bom?
Essa é bem facinho, essa fórmula. Bom, vou passar, tá? E aí a gente já vai para a legião. A legião, ela... O que ela significa? A primeira lei, né? Nós temos duas. E a primeira lei, ela vai calcular a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor que seja diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. Meu Deus, professora, o que é isso? Não entendi nada. Isso, ele só está escrevendo a famosa fórmula, tá? Então, para vocês lembrarem, eu decoro assim, né? Mas eu prefiro decorar o URI ou o RUI, do jeito que vocês quiserem. E basicamente, a gente vai saber agora e já colocar a resistência elétrica na fórmula, que é uma das principais coisas que vai cair. Ele vai te perguntar alguma coisa sobre resistência elétrica, sobre resistores, ele vai perguntar isso. Então, o R será a resistência, o U é a diferença de potencial, mas se vocês quiserem escrever aí, ela pode ser chamada também de DDP e também de tensão, tá? Então, se falam assim, a tensão é no 10 volts, a DDP é 10 volts, a diferença de potencial é 10 volts. É a mesma coisa, tá? Quero deixar isso bem claro para vocês. É a mesma coisa, não tem mais nem menos. O U pode ser chamado de três coisas. E ele também pode ser usado como V, tá? Então, se você colocar, vai numa segunda fase, as fórmulas, você colocar o V, vai estar certo também, tá bom? O R é a resistência elétrica e o I é a corrente elétrica. A resistência elétrica vai ser em ohms, tá? Exatamente por isso vai ser em ohms, que é aquela letra, né, que é uma ondinha, assim, que é uma letra grega, a letra grega, e aí vai ser em ohms, e o I em amperes, e o U vai ser em V, que vai ser volt, tá? Indo para a segunda lei de Ohm. A segunda lei, ela já vai ser um pouco mais detalhada, né, que eu posso dizer. Então, a resistência elétrica do condutor era proporcional ao seu comprimento do fio e inversamente proporcional à área de secção transversal. O que é a área de secção transversal? Vai ser a área do fio, tá? Do fio condutor. Vai ser a área do fio. Então, essa aqui é a fórmula, mas eu já coloquei aqui para vocês verem. Então, a gente tem um fio condutor, a resistência R, a gente quer saber quanto que é a resistência. O Rho, que é essa letra grega aqui, ele vai te dar a resistividade. O nome é resistividade. Ele vai te dar, tá? Não se preocupem em decorar, porque se for um fio de ouro, tem tal resistividade. Se for um fio de cobre, tem tal resistividade. Então, essa letra aqui, ela vai ser... eles vão dar, tá bom? E o L é o comprimento, né? O comprimento que ele também vai dar para vocês. E o A é a área do fio. Então, se ele não te der a área, mas ele te der, vamos supor, o diâmetro do fio, vocês vão ter que lembrar de geometria lá, qual que é a área do fio, né? E tudo isso. Mas creio eu que eles vão dar a área, tá? E o que quer dizer essa imagem? Lembrando aqui, que a resistência elétrica do condutor é proporcional ao seu comprimento. Então, desculpa. Então, aqui, se a resistência é resistência R dividido por 2, que é o dobro, né? 2A.
dobro da área. E aí a resistência vai ser metade da que foi. Enquanto aqui, se for o dobro, né? Mesma área, mas você tem o dobro de comprimento, você vai ter o dobro da resistência. Mas isso é mais por você lembrar da fórmula. E tem vários gatilhos de você lembrar, né? Essa fórmula. Então, vocês pensem numa aí que é meio imprópria, né? No meu caso, como professora falar, mas podem pensar. Algum jeito de lembrar da segunda lei de Ohm, tá bom? Por enquanto, alguma dúvida? Posso passar? Oi, boa. Boa, boa. Poderia. O R é a resistência elétrica. Esse Rho, que é a letra grega, ele vai dar, que é, vamos supor, que se ele quer descobrir a resistência que passa num fio de ouro, e o Rho vale 2 vezes 10 a menos 3. E aí vai valer esse 2 vezes 10 a menos 3, tá? Você vai colocar aqui, 2 vezes 10 a menos 3, vezes o L, que é o comprimento do fio. Então, ele vai falar, no fio condutor de resistividade 2 vezes 10 a menos 3, de comprimento 23 centímetros, 23 metros, numa área tendo área de não sei quanto que é a resistência elétrica. Então, tudo isso vai ser perguntado e questionado. Tá bom? Rapidinho, gente. Voltei. Consegui. Não, nenhum tem valor fixo. Pode ficar tranquila. Nenhum tem valor fixo. Vai depender só do exercício, tá bom? Não precisa decorar o roto. Tem vários, eles dão, com certeza. Não precisa se preocupar, tá bom? Os que têm o número, os que têm o fixo, eu vou falando para vocês. Acho que só tem mais uma fórmula que tem fixo, tá? Então, passando, a gente vai para o conteúdo de circuitos elétricos. Então, o que é o circuito elétrico? Gente, isso é muito importante que cai, e cai de vários jeitos, né? Cai de vários jeitos, e a gente tem que pensar como fazer o exercício e tudo mais, então demanda um pouquinho mais de estratégia. Então, eu acho muito legal vocês darem mais uma revisada mais em circuito elétrico, e porque nessa parte toda que eu tô falando, porque é uma parte que pode ser que caia, sempre tem alguma coisinha, tá? Então vamos entender. O circuito elétrico é um conjunto de aparelhos interligados eletricamente de forma apropriada. É constituído por pelo menos um gerador elétrico, que fornece a energia, um receptor que recebe a energia, e por condutores elétricos que interligam os aparelhos, tá? Por que ele fala aparelhos interligados eletricamente de forma apropriada? Porque se não tiver de forma apropriada, você vai ter um curto-circuito, né? E aí você vai ter um curto e vocês já sabem como é que funciona o curto, né? Você, tem desliga tudo, explode, é uma coisa péssima de se ver, né? Às vezes não funciona direito tal coisa por causa do curto. Falar, nossa, deu curto aqui, quer dizer que tem alguma coisa errada, não está apropriado, tá bom? Então, é importante a gente colocar esse lado. E aí a gente tem duas formas de ver o circuito elétrico. A gente tem a em série e tem também a em paralelo. A em série, ela é um tanto quanto mais fácil, tá? Então, a gente vai fazer o quê?
somar. Vamos fazer a famosa soma. Então, se eu quero saber qual que é a resistência equivalente, o que é a resistência equivalente? É a soma das resistências, no caso de em série, tá? Então, a gente vai somar a resistência. Então, a resistência 1 aqui deu uma cortada, mas o R1 mais o R2 mais o R3 dá o R equivalente. Enquanto a intensidade da corrente elétrica total I, então, toda a corrente elétrica, a corrente que passa por aqui também vai ser somado, tá? Então, se aqui passa 2 amperes, 3 amperes, e mais 2 amperes, né? Então, 5, 6, 7. 7 amperes, que vai ser o I total, tá? E a DDP, que é a tensão, lembra? Tensão, DDP, que, né, que a gente pode chamar, ou diferença de potencial, o total, ela vai ser a soma das tensões. Então, se aqui for 10 volts, 20 volts, 4 volts, aí vai ser a soma delas, tá? Então, em série, assim, é a mais fácil. Vamos pensar que vai. Quando você fala que está na escola, você fala que está desculpa, no ensino no Fundamental 1, você fala, tô na quinta série, tô na quarta série. É matéria fácil. Então, vamos pensar que isso daí é fácil. Enquanto o paralelo já é mais complicadinho, já é o ensino médio, tá? Para dar uma lembrada. Calma aí que teve uma pergunta do Guilherme. Qual que é a diferença entre as leis? Ó, vamos ver assim, qual que é a diferença? Nessa daqui, na primeira lei de Ohm, você tem um condutor diretamente proporcional, a diferença de potencial. Vamos lembrar só que tem o U igual a R vezes I. Então, se vamos supor no exercício, ele fala a corrente elétrica e a tensão, você meio que já vai usar essa fórmula da lei de Ohm, né? Você vai usar essa fórmula até, tipo, em exercício que ele vai te dar um circuito em série ou um circuito em paralelo, e depois ele vai perguntar qual que é a corrente elétrica, né? Qual que é a DDP, e você pode usar também essa fórmula. Essa fórmula da primeira lei de Ohm, ela pode ser usada muito para você descobrir os três. Você pode descobrir os três com essa fórmula. Enquanto a segunda lei, ele vai te dar um fio condutor. Você vai descobrir quanto que passa de qual que é a resistência elétrica do condutor, né? No caso. Então, qual que é o R? Ele não vai te... O A aqui não é amperes, não é a corrente elétrica, é a área. Então, nesse caso, você só tem como calcular resistência. Você não tem como calcular qualquer outra coisa que na primeira lei que você consegue. Tá? Não sei se você conseguiu... Ó, pergunta do Guilherme respondida. Pergunta da Giovana. Rapidinho. Em paralelo, eu ainda não falei. Calma aí, gente. Já vou passar para o paralelo. Hoje em dia não está mais assim, mas é basicamente isso mesmo. Cada um tem a sua resistência, igual em casa. Se você tiver só um resistor na sua casa, ferrou, que é o que tinha na minha casa era assim. Queimava o chuveiro, apagava todas as luzes. Aí a gente já sabia que tinha queimado o chuveiro. Então, quanto mais resistência, né, que vai ser realmente isso. Parabéns. Então, agora eu vou falar em paralelo. Calma, gente, aqui é em série. Agora em paralelo, eu tô correndo contra o tempo. Mas é isso. Bom, a associação em paralelo é os tipos que são ligados
um do lado do outro, né? Então, aqui, ó, R1, R2 e R3, que vai passar a corrente, tá? E eles vão ser submetidos à mesma diferença de potencial. Então, enquanto um tem tensões diferentes, os diferentes, em paralelo, o U vai ser um só, tá? Vai ser só um. E aí, quais são as características deles? Então, a tensão do U é toda a associação. Então, você pode ter a soma dela, mas ela no final, ela tem que ser tem que ser uma só, né? Que é a total. Então, se a tensão A e B, né, entre os pontos A e B, ela vai ser 220, né? Ela vai ser 220, não importando o R1, R2 e R3, tá? Então, se no exercício ele perguntar qual que é quanto que é a corrente que passa no resistor R1, você já vai para a primeira lei de Ohm, né? Porque ele te dá quanto que é o R1. Ele te dá lá, é 3 ohms. 3 ohms é o R1, mas eu não sei quanto que passa de corrente ali no R1. Mas eu tenho já a tensão, já dá para calcular, tá? Não sei se deu para entender eu falando, que é mais fácil por exercício, mas é basicamente isso. E a corrente total é a soma das correntes. Então, gente, isso é muito importante. Se tem a corrente aqui, ela entra e ela é dividida, mas ela sai do mesmo jeito que entrou. Então, se entrou 30 amperes, o que vai acontecer? Você vai vai 10 amperes para R1, 10 amperes por R2, 10 amperes por R3. Eles se dividem, tá? Calma aí que eu já olho o chat, só deixa eu terminar de explicar. E agora, a resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Então, o que isso quer dizer? Eu não sei se dá para ler direito, mas essa daqui é uma das principais fórmulas. Então, quero que vocês anotem. O 1 dividido por R equivalente é igual a 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3, e assim vai indo. Essa é a forma da resistência equivalente. Então, se no final ele perguntar qual que é a resistência equivalente desses circuitos, desse circuito em paralelo, você vai ter que usar essa fórmula, tá? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Olha, Letícia, eu não sei. Eu acho que porque, assim, eles cobram matemática, né? Tem que dar uma revisada em fração, em potenciação, tem que dar uma revisada nisso, tá? Mas eu acho muito importante que vocês deem uma revisada em MMC, tudo isso, tá? É importante dar uma revisada nisso. Dá uma revisada nisso. Quando ele pedir. Se ele falar assim, calcule a resistência equivalente, você já sabe que é a soma das resistências, que ele quer saber todas as resistências juntas, é o total de resistências, tá? Igual ele falar qual que é a corrente equivalente, assim, corrente total, tensão total, resistência total, basicamente isso que eu quero dizer. Mas ele pede resistência equivalente. São várias fórmulas, como lembrar. Macete, vamos criando vários macetinhos para tentar lembrar. Mas na hora acaba lembrando, porque o que muda mesmo, né, de um circuito para o paralelo, não é a corrente que, se ela entrar 20, ela vai ter que sair 20. E a tensão é a mesma. Então, dá para decorar. E é o que um dos alunos falaram aqui, que é meio que individual, igual está representado aqui.
É meio que individual, ó. No final do paralelo, você vai transformar um só, porque você já vai ter o U total, o I total, e você já vai ter o R total, meio que vai se transformar em um só, tá? Então, de circuito elétrico é mais isso, em série, paralelo. Então, meio que você vai ter que só lembrar que o da em série vai ser vários diferentes para cada um, enquanto no paralelo o é igual para todos, tá? E a corrente ela vai ser dividida, ela tem que entrar, se ela entrou 30, vai ter que sair 30, meio que vai ter que sair igual, a corrente não pode perder. E, e a resistência equivalente ela vai ser dada pelo inverso, né, da soma. Então, de vez ser R1 mais R2, R3 igual a em série, ele é assim, ele é 1 dividido por R equivalente, que é igual a 1 dividido por R2. Um seria um valor fixo e o outro variável? Não. O seria igual. Ó, a tensão U de toda a associação é igual à tensão de cada resistor. Então, esse resistor aqui, ele tem 220 volts. Esse resistor aqui, ele tem 220 volts. E esse resistor aqui, ele também tem 220 volts. São iguais, tá? Entendeu? Em série que é diferente. Em série, cada um tem o seu volt, cada um tem o seu U, e aí você vai descobrir qual que é o I total. Né? O U total, desculpa. Qual que é a tensão total. Tá? Posso passar? Boa, Caio. Escrever na parede do quarto. Bom, gente, vou passar, tá? Qualquer coisa a gente tira dúvida depois. Potência elétrica, gente, isso é muito legal, é importante também lembrar. Então, a potencial elétrico, meu Deus, eu só tenho mais Jesus amado. Então, potencial elétrico é a grandeza que avalia quanta energia. Energia, galera, energia, lembrar disso. É armazenada por unidade da carga elétrica. Então, o potencial elétrico ele é dado em V, a energia em E, né? E a carga elétrica em Q. E ela é dada em volts. Lembrando que a energia é Joule e o Q, que a carga elétrica é o Q, que a gente tinha visto. Coulomb, né? Ó, o Guilherme perguntou se na pergunta qual o valor do resistor. Se ele te dá a corrente e ele te dá a tensão, você vai fazer o quê? Primeira lei de Ohm. Você vai voltar lá no seu cérebro para a primeira lei de Ohm e fazer URI. Aí ele, ó, você quer saber qual que é a resistência? 220 dividido por 30. Beleza? Fechou? Ou quer descobrir a tensão e ele te dá o R e te dá o I. Lembrando que a lei de Ohm, né? A gente pode usar como sendo equivalente, tudo equivalente, então tudo total, que é mais o que ele vai pedir. Mas você também pode usar, tipo, a primeira lei de Ohm aqui no circuito em paralelo ou em série. Se ele falar assim, qual que é o R1? Se você sabe quanto que passa no R1 de corrente, porque não é a mesma, lembrando que não é a mesma, depende, aí
dá para você descobrir também por primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm você vai usar bastante, ela é tipo uma das mais importantes. Por isso que é mais fácil você decorar a primeira lei de Ohm do que todo o resto dessas daqui, porque meio que se você olhar, você já pode já lembrar, né? Enquanto a lei de Ohm, que é o URI, pode ser que seja um pouco mais complicado de pegar, tá? Correndo contra o tempo, vamos lá. A energia potencial elétrica. Isso daqui pode cair, mas eu acho que seria mais por algum exercício específico de energia, tá? Acho que não cairia tanto assim, tá? Então, o que a gente pode lembrar, que a gente pode tirar dessa forma, que a energia potencial, o K, anotem aí, que é um número fixo, 9 vezes 10 a nona. Então, o K é igual a 9 vezes 10 a nona. Vezes a carga elétrica e o Qzinho, que também é a carga distante. Então, nisso daí já vai ter uma distância, vai precisar de uma energia, vai precisar de energia para essa carga ter esse deslocamento, tá? Então, a gente pode pensar nisso. Se tiver duas cargas, assim, duas cargas e ele te der o. Por isso que eu falei que vai ser uma pergunta bem exata de energia, não vai ter nada a ver com circuito elétrico nem nada, tá? Ok? Então, anotem a fórmula, mas eu também vou passar para vocês, mas acho legal vocês anotarem pelo menos o que eu falar, né? E passando o potencial de uma carga pontiforme. Gente, carga pontiforme, vou dar uma lembrada que isso pode cair essa palavrinha, né? Então, se a gente coloca num ponto P uma carga pontiforme, que ela adquire energia potencial. Então, mais ou menos, que a gente vai tirar disso aí? Quando a gente tiver carga pontiforme, a gente vai tirar o Qzinho, tá? Vai tirar a carga que adquire. Aí vai deixar só o Q com a distância. Então, meio que quando falar, qual o potencial da carga pontiforme? Na verdade, qual que é a carga mais próxima, né? Que seria do D, do ponto P, tá? Vai ser a carga mais próxima. Então, vai ser o Qzão, tá? Então, se falar qual o potencial da carga pontiforme, você vai ter que tirar um Q. Eu acho que ele não vai dar duas cargas, não. Ele vai dar só uma, para vocês calcularem. Acho que não chega a ser tão, mas eles vão contar uma história, né? Todo exercício envolto. Beleza? Essa fórmula é a forma da. Aqui, ó. O potencial elétrico, que é o V. O K sempre vai ser 9 vezes 10 a nona. Então, o V é o potencial elétrico. Só que é o potencial da carga puntiforme, tá? Carga única. Vou passar, galera. E aí tem algumas coisinhas que eu acho legal vocês anotarem ou tentarem ler um pouquinho essa semana, para se tiver alguma questão de verdadeiro ou falso, de correto ou incorreto, né? Que é o potencial elétrico é uma grandeza escalar, então ela é definida entre razões de duas grandezas escalares, no caso, a energia, que a gente tem na fórmula, e a carga elétrica. Então, é uma grandeza escalar, que pode ser perguntado de alguma forma. O potencial elétrico é uma grandeza de ponto, pois trata-se de uma grandeza associada a cada um dos pontos da região do campo elétrico. Então, no caso aqui, o campo elétrico está aqui no P, né?
e aí a gente vai calcular a distância de uma carga da outra, né? Que vai ser qual que é o potencial, qual que é a energia para se deslocar, a carga, tudo isso. Deixa eu ver aqui uma outra mais importante. O potencial elétrico depende do valor da carga geradora. Então, por que fala depende? Porque ambas as fórmulas têm o Qzão, né? O Q maiúsculo, não o Qzinho que é a carga prova. Então, ela não depende. E deixa eu pensar aqui outro. O valor algébrico do potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme que tem o mesmo sinal dessa carga. Então, o que significa? Que aqui a carga vai ser positiva, vai ser negativa, vai ter o mesmo sinal. Eu acho que isso é mais importante. Eu acho que isso não é muito importante da gente. Acho que só esses 3 primeiros aqui são importantes para a gente lembrar. 4 primeiros. Que é o grandeza escalar, o de se depende, não depende, para a gente. Só que nisso você já pode pensar na fórmula, tá? Aí a gente já vai para magnetismo. Olha, gente, eu tenho. Já acabou minha aula. Mas eu vou continuar gravando e eu acho que não dá tempo de passar tudo. Ainda tem bastante coisinha. Tem mais uns slidinhos. Eu acho que eu vou gravar essa parte de magnetismo e postar no YouTube. Aí vocês jogam as dúvidas ali. Pode ser? É porque, como eles tomaram um pouco de tempo da minha aula, eu vou ter que tomar. Não posso tomar, senão vai atrasar tudo. Mas eu vou postar, então, essa aula até agora. Eu vou cortar essa parte que eu tô falando. E magnetismo eu posto lá no canal do cursinho, tá? Depois a gente posta no link o canal do cursinho, beleza? Não precisa sair da chamada. Pode ficar na chamada que vai entrar o professor, tá bom? Próximo professor. Hoje, eu Oi. acho que eu vou precisar usar outro link, não vai? Para gravar a aula? Não, Ou não não pode precisa? usar. Eu já combinei com eles que eu vou parar a gravação aqui. Ah, beleza. Eu vou